de 2025 tem como objetivos principais contribuir para a construção e o fortalecimento de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da discriminação contra as pessoas LGBTQI+, e a promoção dos direitos, realizar diagnóstico situacional das demandas e necessidades da população LGBTQI+, do município de Marília, identificar diretrizes e prioridades para subsidiar a formulação de políticas públicas para a diversidade sexual e de gênero a nível municipal, estadual e federal, eleger delegação para a 4ª Conferência Estadual de Políticas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, LGBT+. Artigo 2º. O presente regimento interno da 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília será aprovado e aclamado durante o plenário inicial. Capítulo 2 da realização. Artigo 3º. A 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília será realizada no dia 24 de maio de 2025, das 8 às 14 no CEJA, rua 24 de dezembro, número 162, bairro Barbosa. Artigo 4º. As análises, formulações, recomendações, proposições e deliberações da 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília terão como panorama a conjuntura do município de Marília, Estado de São Paulo e do Brasil. Parágrafo 1º. A comissão organizadora deverá assegurar processo diverso, participativo, inclusivo e acessível. Artigo 5º. A iniciativa de convocar a 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília, da Prefeitura Municipal de Marília, conforme chamamento público publicado em Diário Oficial. O financiamento decorrente da organização e da realização é de responsabilidade do município. Parágrafo 2º. Também poderá contar com recursos oriundos de organizações sociais, da sociedade civil, do setor privado, nos termos da legislação vigente. Capítulo 3 do tema dos eixos temáticos. Artigo 6º. A 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília terá como tema construindo a política nacional dos direitos das pessoas LGBTQI+, e como lema diálogos, direitos e políticas para LGBTQI+, bem como os seguintes eixos. Artigo 7º. São eixos temáticos da 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília. Eixo 1. Enfrentamento à violência LGBTQI+. Eixo 2. Trabalho digno e geração de renda para a população LGBTQI+. Eixo 3. Interseccionalidade e internacionalização. Eixo 4. Institucionalização da política nacional dos direitos das pessoas LGBTQI+. Eixo 5. Saúde integral da população LGBTQI+. Parágrafo único. Cada grupo de trabalho poderá indicar quantas propostas quiser para a esfera municipal, priorizando-as em ordem. Serão aprovadas nas etapas municipais até 4 propostas para cada um dos eixos mencionados acima. Capítulo 4 da organização. Artigo 8º. Serão consideradas como instâncias da 1ª Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília. 1. Inciso 1. Celebração da cidadania LGBTQI+. Inciso 2. Ato solene e abertura. Inciso 3. Plenária inicial. Inciso 4. Grupos de trabalho. Inciso 5. Plenária final. Artigo 9º. As instâncias mencionadas no artigo anterior serão coordenadas por pessoas indicadas pela comissão organizadora. Artigo 10º. A comissão organizadora instituída na portaria número 46873, publicada no Diário Oficial do Município, será composta por representantes do poder público, sociedade civil organizada, coletivos LGBTQI+, Conselho Municipal de Políticas LGBTI+. Parágrafo 1º. A comissão organizadora é constituída pelas seguintes subcomissões: regimental, publicidade e divulgação, coordenação e relatoria. Capítulo 5 das atribuições. Artigo 11. Compete à comissão organizadora da 1ª Conferência Municipal LGBTQI+, de Marília. Inciso 1. Estabelecer as diretrizes de organização e funcionamento da Conferência Municipal LGBTQI+. Inciso 2. Elaborar regimento interno da Conferência Municipal. Inciso 3. Contribuir para a definição da metodologia e programação da conferência. Inciso 4. Coordenar, supervisionar e resolver questões pertinentes e não previstas nesse regimento, considerando os aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros da etapa municipal. Inciso 5. Mobilizar a sociedade, gestores e gestoras, trabalhadores e trabalhadoras da rede pública, incentivando a participação de todos os segmentos. Artigo 12. Cabe à coordenação executiva da comissão organizadora
convocar e coordenar reuniões da comissão organizadora. Inciso 2, supervisionar todo o processo de organização da primeira Conferência Municipal LGBTQI+, de Marília. Inciso 3, organizar e manter registros de documentação do processo conferencial. Inciso 4, coordenar o trabalho de relatoria das plenárias e grupos de trabalho. Inciso 6, tem que arrumar ali. Inciso 5, pode arrumar, tira um. É agora que a gente mexe no documento, tá, gente? Depois a gente não pode mais mexer nessa documentação. Coordenar a elaboração do relatório final e envio às autoridades competentes. Aqui está faltando o nome da secretaria, né? Parágrafo único. A comissão organizadora da primeira Conferência Municipal LGBTQI+, de Marília contará com o suporte técnico e administrativo da Secretaria de Assistência Social, e cidadania, para a realização das atividades necessárias. Capítulo 6. Dos participantes, credenciamento. Artigo 13. A primeira Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília, 2025, será aberta à participação de qualquer município interessado, maior de 18 anos, os representantes das instituições que tenham um vínculo com a temática LGBTQI+, e servidores do serviço público e de suas autarquias que se inscreverem e realizarem o credenciamento com direito à voz e voto. Artigo 14. O credenciamento dos participantes será efetuado no dia da primeira Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília 2025, no dia 24 de maio de 2025, das 8 até as 9h30, que foi o que nós colocamos, então nós estamos fazendo a modificação, tudo bem? Caso alguém tenha alguma discordância. Presencialmente após confirmada a inscrição, ou seja, capítulo 5 da metodologia, seção 1 dos relatórios. Artigo 15. O relatório final da Conferência Municipal deverá registrar as discussões, recomendações e propostas deliberadas, apontando até 4 propostas por eixo para a Conferência Estadual. Parágrafo 1º. O relatório deverá conter a lista de pessoas delegadas eleitas, tanto titulares como suplentes, para a Conferência Estadual e seus respectivos dados pessoais. Parágrafo 2º. O relatório deverá ainda conter a relação dos integrantes da comissão organizadora da conferência e seus respectivos dados pessoais. Seção 2. Das instâncias da Conferência Municipal. Artigo 16. A celebração da cidadania LGBTI+, é um ato artístico e cultural que visa promover os direitos e a cidadania do município. Artigo 17. O ato solene de abertura busca promover a acolhida das pessoas participantes. Artigo 18. A plenária inicial terá como objetivo aclamar o regimento interno e orientar sobre as dinâmicas do trabalho. Artigo 19. Serão realizados grupos de trabalho, quantos forem necessários, para atenderem os eixos temáticos. Cada grupo de trabalho elaborará até 4 propostas prioritárias sobre os eixos em análise. Inciso 1. Os grupos poderão deliberar. Prestem bastante atenção nesse artigo, tudo bem, pessoal? Você vai fazer esse fato? Isso. Agora a gente vai explicar no inciso, ver se há compreensão, se não eu paro e a gente faz a compreensão, tudo bem? Ó, serão... Sim, sim. Oi? Da comissão organizadora. Isso. Ó, vamos voltar lá então. A gente diz, não, pode ficar aqui mesmo. A gente diz que podem ser colocadas, no regimento está lá, que você pode fazer diversas propostas. Serão aprovadas para ir para o Estado 4. Não significa que nós não possamos aprovar outras. Por quê? Os nossos eixos estão... Cada coordenador e coordenadora de eixo vai mostrar para vocês que a relatoria é feita em nas 3 instâncias: municipal, estadual e federal. Então,
4 propostas principais escolhidas em cada eixo vão ser aprovadas para a estadual. A comissão organizadora vai receber todas as propostas aprovadas, tudo bem? Então é por isso que você pode fazer diversas, só que aí o eixo vai ter que escolher, durante o seu trabalho no eixo, as 4 aprovadas. Se houver, a gente vai ver, caso não haja também. Ficou claro? Beleza. Vamos lá então. Inciso 1. Os grupos poderão deliberar com maioria simples entre as pessoas participantes. Inciso 2. As propostas e moções aprovadas com mais de 70% serão automaticamente aprovadas, não havendo necessidade da apreciação da plenária final. Inciso 3. Os grupos de trabalho terão uma mesa de facilitação composta por uma coordenação e uma relatoria. Os grupos podem eleger 2 pessoas entre as pessoas integrantes para a função de apoio, que atuarão auxiliando a mediação, registrando os pedidos de fala, ordens de inscrição e outras tarefas necessárias para a condução de atividades. Artigo 20. A plenária final deliberará sobre as propostas e moções encaminhadas pelos grupos de trabalho que não alcançaram 70% da aprovação. Inciso 2. Eleição de delegação do município de Marília para a 4ª Conferência Estadual LGBT+. Inciso 3. Casos omissos, após escuta e considerações da comissão organizadora. Acredito que vai aparecer agora aqui no nosso documento, mas são 10, tá? E pela quantidade que nós temos no documento orientador, foram 10 delegados e delegadas com suplência. 5 sociedade civil e 5 poder público. Onde eu parei? Parágrafo único. Parágrafo único. As propostas e moções aprovadas nos grupos de trabalho com 70% ou mais serão lidas para conhecimento e aclamação pelas pessoas presentes. Capítulo 6 da participação. Poderão participar da conferência representantes da sociedade civil. Parágrafo 1º. Representantes e trabalhadores de organização da sociedade civil, gestoras de equipamentos, serviços públicos são considerados para essa finalidade como sociedade civil. Parágrafo 2º. Representantes dos conselhos de categoria e sindicatos são considerados para a finalidade como sociedade civil. Inciso 2. Representantes do poder público. Artigo 22. As inscrições serão realizadas após ampla divulgação do formulário eletrônico. Capítulo 6. Metodologia da plenária final. Artigo 23. A plenária final tem um quórum mínimo de 30% das pessoas credenciadas. Parágrafo 1º. Caso não haja quórum mínimo, a mesma iniciará após 30 minutos da primeira chamada com as pessoas credenciadas presentes. Eu vou fazer um destaque, porque eu havia feito uma modificação no primeiro documento, e esse foi o segundo que eu coloquei, e eu coloquei como proposta 15 minutos de aguardo e não 30, dado o fato de termos aqui também, depois do período que saímos do eixo, nós teremos um lanche da tarde aqui para a gente também. A aprovação da plenária? Levantem os crachás, por favor, para que a gente veja e para que vocês vejam também, tá? Beleza, então. Faz uma modificação para 15, Gil, por favor. Parágrafo 2º. Após iniciada, não será suspensa por falta de quórum mínimo. Artigo 24. A mesa procederá à leitura das orientações sobre a metodologia de participação, a saber, inciso 1, será realizada a leitura das propostas dos grupos de trabalho que não alcançaram 70% da aprovação por eixos. Inciso 2, o plenário poderá indicar a expressão destaque quando não houver concordância com a redação, seja em razão de mérito ou forma. Inciso 3, os destaques apresentados poderão ser de compreensão da proposta ou adequação da redação, nunca alterando o seu mérito. Inciso 4, a aprovação da proposta será por maioria simples, do contrário,
contraste visual ou por contagem quando necessário e deliberado pela presidência da mesa. Inciso 5. A qualquer tempo o plenário poderá solicitar questão de ordem quanto a dúvida ou procedimento que venha descumprir ou alterar o regimento interno. Artigo 25. Encerradas as discussões das propostas, serão feitas as leituras das moções não alcançadas, que não alcançaram 70% de aprovação nos grupos de trabalho. Parágrafo 1º. As moções devem necessariamente ser de repúdio ou de apoio. Parágrafo 2º. Somente serão apreciadas as moções apresentadas em modelo específico e legíveis. Modelos esses que estarão nos eixos, tá? Isso. As aprovadas estão lá em cima, a gente falou 70% são aprovadas automaticamente. Elas não. Destaque. Você gostaria que as propostas que foram aprovadas nos eixos fossem lidas também na plenária final? Você quer complementar? Caio? Oi? Não, que há 70%. As aprovadas? Então a gente coloca. Quer dizer, vamos fazer a votação. Pessoal, nós temos aqui no regimento que nós vamos, se vocês entenderam, 70% é aprovado automaticamente. A proposta daí nos eixos, e os eixos precisam se articular para falar quais são essas daí. Vocês podem aprovar 400, vão ser aprovadas 4 principais em cada eixo. Só que aqui está dizendo que vai ser aprovado automaticamente e vai para o relatório final. A proposta da ISIS é que venha para a plenária final a título de leitura. É isso. Tá, então vamos então reformular a proposta. Aceita? A reformulação da proposta é o seguinte, que a gente coloque também no regimento que, havendo 4 propostas principais já aprovadas no eixo, plenária final. Isso. Mas a gente, aí, eu tenho uma dúvida então da proposta de vocês. Havendo 4 propostas que já foram aprovadas no eixo e que automaticamente vão entrar no relatório final, a gente mantém a leitura das outras propostas que não foram aprovadas para a discussão? Entenderam? Então a gente faz a leitura exclusiva das aprovadas, mesmo que sejam mais de 4. Só as 4. Tá. Isso. Tem uma questão de ordem. Vamos organizar então, para a gente dar sequência. Propostas, vou repetir, para ficar claro, porque a gente está numa etapa municipal. Nós vamos tirar documentações de vários âmbitos. O eixo também tem a questão das propostas municipais, por exemplo,
municipais, estaduais e federais. Ele só vai tirar, aqui a gente está falando, o que vai para a conferência estadual, tá? O que vai para a conferência estadual. Mas, por exemplo, se no eixo tiver uma proposta de realização de âmbito municipal, que não foi aprovada com 70%, se vier para cá e houver reconfiguração, a gente consegue votar para a permanência dela. Entenderam? Então acredito, estou falando isso para a gente entender que a gente pode também tolir. Então vamos organizar a proposta. Vou ler de novo e a gente vê como que a gente pode organizar no texto para a gente seguir, tudo bem? Ó, será realizada a leitura das propostas dos grupos que não alcançaram 70% da aprovação por eixos. A gente mantém que será lido para viabilidade ou tentativa de organização da proposta desse primeiro inciso? Aí talvez seria interessante colocar bem como as 4 primeiras propostas já aprovadas. Acordo. Bem como as 4 propostas principais aprovadas no eixo, caso haja. Poderia ser assim? Inciso 2. Todas as propostas aprovadas nos eixos a título de aclamação? Todas as 4 propostas prioritárias. Mas não só as que foram aprovadas no eixo, não as prioritárias? Todas as aprovadas. As 4 propostas aprovadas. Todas as 4 propostas aprovadas nos eixos com mais de 70% Porque isso não tem sentido. serão lidas para aclamação. Se não votasse plenário, da plenária final. Contemplou? O plenário poderá indicar a expressão. Inciso 3. O plenário poderá indicar a expressão destaque quando não houver concordância à redação, seja em razão de mérito ou forma. Inciso 4. Os destaques apresentados poderão ser de compreensão da proposta ou alteração da redação, nunca de alteração do mérito. Inciso 5. A aprovação das propostas será por maioria simples, por contraste visual ou por contagem, quando necessário, deliberado pela presidência da mesa. Inciso 6. A qualquer tempo, o plenário poderá solicitar questão de ordem quanto à dúvida ou procedimento que venha a descumprir ou alterar o presente regimento. Artigo 25. Encerradas as discussões das propostas, serão feitas as leituras das moções que não alcançaram 70% da aprovação nos grupos de trabalho. Parágrafo 1º. As moções devem necessariamente ser de repúdio ou de apoio. Parágrafo 2º. Somente serão apreciadas as moções apresentadas em modelo específico e legíveis. Seção 1. Da eleição de delegadas e delegados e delegadas para etapa. Desculpa, eu acho que a gente podia usar a aclamação por ciência. Ciência? Porque a aclamação pode ser que mude aqui, né, na plenária final. E a ciência tem que ser pelo eixo. O eixo decidiu, então vai para a plenária para a ciência só. Faz sentido para vocês? Não. Gente, na ciência? essa é, tá? Do que a gente precisa ver mesmo. Ciência da ciência. Não faz sentido para vocês? Vocês querem fazer alguma proposta? Mas não tem que ser porque a ciência da ciência. Ao invés de colocar aclamação, ela está pedindo para a gente substituir a palavra aclamação por ciência, para não ficar dúbio ou não gerar qualquer dúvida com relação à necessidade da plenária aclamar. É isso? Por isso que Mas eu a digo. plenária tem que aclamar.
A plenária precisa aclamar essas questões. Elas vão automaticamente, que é o que está lá. O que a gente aprovou agora ali em cima é que as 4 propostas com mais de 70% que nos eixos forem aprovadas pelos eixos, elas automaticamente estarão no relatório final e irão. Entendeu? Por isso que é o eixo que vai decidir. Aqui a plenária, a proposta da conferência estadual e da nacional é que a plenária resolva as questões com menos de 70%, entendeu? Porque o resto vai automático, então está no documento oficial deles. Aí a substituição que ela está falando é que ao invés de aclamação ela quer ciência. Ela acha que é mais viável. Vocês querem fazer a votação entre aclamação e ciência? Querem? Então vamos lá. 1 vai ser ciência e 2 vai ser aclamação. Tudo bem? Então vai. 1, ciência. Levantem o negocinho. Tem o pessoal da comissão que está aqui. Por favor, olhem. 2, eu falei ciência, né? 2, aclamação. Deu contraste? Deu contraste para a ciência, né? Deu contraste para a ciência, pessoal. Vocês querem que a gente conte? Então, modificação para a ciência. Lá. Inciso 3. O plenário poderá indicar a expressão destaque quando não houver concordância à redação. Não, isso aqui já foi. Aqui. Artigo 26. A primeira Conferência Municipal das Pessoas LGBTQI+, de Marília, elegerá 10 delegados, delegadas e delegados, por favor. Para representarem o município. Oh, tá Bauru ali também, Marília. Ali não. Município. Você está de brincadeira? Não estou aqui à toa? Na 4ª Conferência Estadual das Pessoas LGBTQI+, conforme o documento orientador, para as etapas da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQI+, da seguinte maneira: gênero feminino, 53%. Gênero masculino, 40%. Outras identidades de gênero ou orientações sexoafetivas, 7%. Conforme o documento, parágrafo 1º, conforme o documento orientador para as etapas da 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQI+, tem 2 aqui, são considerados para a proporção dos gêneros: gênero feminino diz respeito a lésbicas, cisgênero e transexuais, bissexuais, mulheres transexuais e travestis. Gênero masculino diz respeito a gays, cisgêneros e transexuais, bissexuais e homens transexuais e outras identidades de gênero, diz respeito às pessoas assexuais, intersexo, queers, não binários e etc. que possam aparecer aqui na nossa conferência. Tá? Parágrafo 2º, além do exposto, também deverá ser observado na composição da delegação. Inciso 1, o vínculo com o poder público ou com a sociedade civil, a cada segmento reservado a 50% das vagas. Inciso 2, a questão étnico-racial, reservadas as vagas a partir do percentual de pessoas negras em cada estado. De acordo com os dados do IBGE 2022 para São Paulo, a proporção é de 40,95% das vagas. Inciso 3, a questão geracional, reservada 5% da vaga para pessoas idosas. Inciso 4, a representação indígena, a qual estão observadas 2% das vagas. Inciso 5, a representação de pessoas com deficiência, reservadas 2% das vagas. Inciso 6, por favor. A representação das pessoas trans e transvestis, reservadas 2% das vagas. Parágrafo 3º. Em caso de haver pessoas idosas no processo de seleção, eleição ou indicação de delegados e delegadas, não há necessidade de atender ao critério estabelecido. Em caso de não haver. Parágrafo 4, a mesma coisa. Em caso de não haver pessoas indígenas no processo de seleção,
eleição ou indicação de delegados e delegadas, não há necessidade de atender ao critério estabelecido. Parágrafo 5º. Em caso de não haver pessoas com deficiência no processo de seleção, eleição ou indicação de delegados e delegadas, não há necessidade de atender o critério estabelecido. Artigo 27. A plenária se organizará em subgrupos de sociedade civil, conforme segmentos, e poder público, devendo observar o quantitativo de vagas disponíveis e os coeficientes para assegurar diversidade e representatividade. Sim. Sim. Isso. Não haver, mas quer colocar não houver? Se não houver, em caso de não haver, para modificar a gente modifica o texto. Se não houver. Isso, seria não haver. Entendeu? Artigo 27. A plenária se organizará em subgrupos da sociedade civil conforme segmentos pelo poder público, devendo observar o quantitativo de vagas disponíveis e os coeficientes para assegurar a diversidade e representatividade. Parágrafo 1º. Cada subgrupo será coordenado por membro da comissão organizadora. Parágrafo 2º. A relação das pessoas eleitas titulares e suplentes será lida em plenária e aclamada pelas pessoas presentes. Parágrafo 3º. Pessoas integrantes da comissão organizadora poderão se candidatar como delegados e delegadas à etapa estadual. Acabando, gente. Artigo 28. Serão escolhidas titulares e suplentes em quantidades iguais, visando favorecer a substituição em caso de motivo de doença ou forte razão impeditiva. Capítulo. Será que não é possível a gente colocar em ordem também os votantes, caso a gente não tenha 10 vagas? Oi? Será que a gente não consegue colocar em ordem também os votantes, caso a gente não tenha 10 vagas? Aí nós vamos fazer a votação. Mas não tem que constar no documento? Não, está no documento, não entendi então. Ó, tem 10 vagas, certo? Sim. 5 sociedade civil, Sim. 5 poder executivo, certo? Certo. Se por algum acaso a gente não tiver as 10 vagas, se tiver 8, por exemplo, ou 7, a gente não teria que ter a ordem de classificação dos 10? Mas ela vai ter, porque a pessoa, você está dizendo, é colocar aqui como que vai ser essa ordem. A pessoa mais votada será a primeira. Exato. A pessoa mais votada é a primeira. A gente vai colocar. Você quer colocar no. Eu acho que seria interessante constar no documento. Porque a gente pode não ter o vagas, por exemplo. Deixa eu ver onde eu colocar aí, pera. Dá para pensar em um parágrafo único? Parágrafo único, as pessoas candidatas a delegado e delegade mais votado será a primeira pessoa. Como que a gente organiza esse texto? Pessoal. Estou pensando, tá? Não. Aí é ok, porque vai todo mundo, a questão é se passar. Não, a pessoa Não. vai entrar com saldo, porque a gente vai negociar essas 10 vagas ainda, certo? A gente não tem essas 10 vagas. Ó, o que ela está dizendo é o seguinte: quem serão, como que a gente se dará a ida de cada delegado ou delegado? Porque, por exemplo, nós vamos fazer a eleição de 10 pessoas aqui. Se dessas 10 pessoas nós conseguirmos um diálogo com a comissão estadual, 4 pessoas para irem para a estadual, quem serão essas 4 pessoas? É isso que ela está questionando. Quem serão essas 4 pessoas? O que a gente está dizendo são as 4 pessoas mais votadas. As 2 mais votadas do poder público e as 2 mais votadas da sociedade civil. Entende? Porque é paritário. Não dá para ir só a sociedade civil nem só o poder público. O que ela está solicitando como destaque é que a gente escreva aqui no documento que as pessoas mais votadas serão as primeiras chamadas à delegação. É isso.
Pode ser? Parágrafo único. Cadê? Onde vocês estão? Gil, coloca aqui para mim, por favor. Parágrafo único lá em cima. Mais um pouco. No 27. Aqui. Isso. Aí, parágrafo único. Tá bom. As pessoas mais votadas para a delegação. Terceiro, parágrafo quarto. Você ia parágrafo 4. Parágrafo? Quarto. Então coloca parágrafo Terceiro. 4. O advogado está falando, eu não acredito. É isso, tem 2 advogados falando comigo. É isso. Sim. Não, mas aí esse não é parágrafo, esse é inciso, né? Isso aqui é parágrafo. Como ficou essa parte dos mais votados, mais respeitadas as explicações? Sim, foi passado antes. Sim, tudo que está acima precisa ser seguido, tá bom? Vai ser mais votado, mas tem todas as cotas e tudo mais, está tudo organizado ali, tá? Um percentual. As pessoas mais votadas. Para delegado, delegada. Tanto do poder público como da sociedade civil. Serão as primeiras a compor a delegação de Marília. E assim, respectivamente. Tá bom o texto assim? A delegação de Marília. E assim, respectivamente. Quem for sendo votado vai pegando o primeiro destaque. Pessoa com deficiência indígena. Só que não foi feito questão de desafio. Então, por exemplo, se entrar na discussão 50% do gênero feminino, foi 50% mulheres e Não, tem lá. não tem. Tem, vamos subir de novo? 2% Mas já foi votado. foi votado, isso também, ó, foi votado, você tem razão. Mas, ó, então a título só de informe. A representação das pessoas trans e transvestidas reservada a vaga de 2%. A gente não vaga também. 50 páginas. Vou botar a agenda aqui. Então, bota aí, de novo. Tem essas vagas aqui, reservadas. Aí elas vão entrar na. Não, tá? Sem LGBT. É isso que você está falando. A gente vai rever essas porcentagens. Essas porcentagens foram tiradas do documento orientador do Estado de São Paulo. Tá dando 102%. Oi? Tá dando 102%. Então, eles se escreveram errado, meu Deus do céu. Em que sentido? Soma tudo, vai dar 102, dá 100. 50 mais 40,95, 90,95, mais 5, mais 2. Não, é o percentual em cima do todo, isso. Não é o percentual somado. 100%, desse 100%, 2% para alguma coisa, entendeu? A gente não vai somar tudo mais 50-50. Dentro do poder público, pessoal, dentro do poder público, por exemplo, se nós tivermos uma mulher lésbica, ela está somada aqui. Se nós tivermos dentro da sociedade civil um homem trans, ele está somado aqui. Se dentro do poder público tiver uma pessoa negra, ela está somada aqui. Porque ela está representando Marília. Ela só está no poder público e não na sociedade civil. Entendeu? E... Rolou?
Só no lá, para a gente terminar. Não, para terminar. Ok? Não ok? Capítulo 7 das disposições gerais, artigo 29. Os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pela comissão organizadora. E artigo 30, este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela plenária de abertura. Aí coloca a data, por favor, da primeira conferência municipal LGBTQI+, de Marília. Abertura da. Bom, para a gente poder ir para os eixos, a gente precisa aprovar esse regimento. E também precisa da votação, tudo bem? Então eu vou colocar em votação o regimento interno. Tá? Então, a aprovação da plenária inicial de abertura para a aprovação do regimento interno. Você precisa fazer uma proposta. Qual é a sua proposta? Um destaque. A Isis, antes da votação, fez um destaque. Vamos lá. O que ela está dizendo é que ela gostaria que fosse colocado dentro do regimento um inciso que evidenciasse que... Ô Isis, repete. Que 70% das pessoas eleitas sejam da comunidade LGBTQIAPN+. 70% da totalidade. Isso é a proposta que ela está fazendo para a inclusão de mais um inciso. Plenário, há acordo com a proposta? Sim. Você tem um destaque? Infelizmente, a gente não vai ter essa semana no acordo. Então, o meu acordo seria 50. Não, mas... Então, mas eu já acho que a gente tem que eleger 5, gente. E se nós fizermos assim? A gente coloca e faz a mesma coisa que a gente fez com outro texto. A gente coloca 70% caso não haja. O que vocês acham? É possível? Fechou? Bora para a nossa discussão? Pode ser? Não. Perfeito. Precisa votar. Vocês também têm acordo, plenária? Colocar e colocar não havendo. Aí a gente segue. Tudo bem? Quem tem acordo, por favor, porque a gente precisa ver para validar, tá bom? Então, volta lá aqui, por favor. Vai colocar aqui no inciso 7. O Isis, repete, por favor. Necessidade. O texto não fica feio.